Bom dia, irmãos. É uma alegria mais uma vez nós nos encontrarmos, ainda que virtualmente, para estudarmos a palavra do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o consolo do Espírito do Senhor esteja com cada um de vocês. Nós estamos vivendo uma nova onda de aumento de casos de Covid. Estamos com muitas restrições. O governo baixou novas medidas de lockdown. Então, nós não sabemos como será a situação daqui para frente, mas o que devemos fazer é continuar orando para que, pela graça do Senhor e sua misericórdia, nós sejamos guardados e aqueles que estão sendo atingidos sejam cuidados, tenham o conforto e o consolo do Senhor, que haja uma volta para o Senhor e que as famílias, as pessoas se lembrem que há um Deus nos céus que é soberano e está no controle de todas as coisas. Nós, como crentes, devemos ainda mais nos colocar diante do Senhor, do seu trono de graça, suplicar em oração fervorosa a direção do Senhor, a bênção do Senhor, o livramento do Senhor, e que a nossa fé não seja abalada, nós permaneçamos sempre fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar nesta manhã mais uma vez antes de iniciarmos a nossa aula. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos dá de podermos juntos estudarmos a Tua Palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que Tu nos conduzas nesta manhã a toda a verdade, que o nosso coração esteja sim disposto a ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito fale ao nosso coração mais uma vez nesta manhã. Usa a minha vida, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, dá-nos, ó Deus, a bênção de podermos ser tocados pelo Senhor nesta manhã, pelo poder do Teu Espírito. Mais uma vez, nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na lição número 13, a redenção prometida. Eu gostaria de fazer um resumo das aulas até aqui estudadas. Bem rapidamente, espero que esta aula a gente consiga ministrar em um tempo mais curto. Então vamos ser breves na recapitulação, mas acho importante a gente recapitular então a todas as aulas que tivemos neste período, nesse trimestre, o Pentateuco visto de cima, e que fala sobre a redenção da igreja. E nós começamos estudando a lição número 1, Pentateuco, histórias, leis e exortações para você. O que essa lição trazia? Então, era buscar conhecer profundamente a Deus para servir em obediência, gratidão, fidelidade, conforme os princípios estabelecidos no Pentateuco. O Pentateuco foi escrito não só para o povo daquela época, mas ele permanece até hoje válido para nós no sentido de nos incentivar, vendo a história do povo de Israel. Temos o espírito de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, tem feito e ainda fará. Contemplando o seu poder, somos chamados a adorar e obedecer. Na lição número 2, o majestoso Deus da criação. Então a lição tinha como objetivo conhecer a criação como fruto da ação intencional e planejada de Deus, executada por meio de sua palavra. Também nós aprendemos a reconhecer a grandeza do Criador e sustentador de todas as coisas, pelo estudo de alguns de seus atributos. Então, por isso que ele diz lá, contemplando o seu poder, somos chamados a adorar e obedecer a esse Deus grandioso. Relacionamentos e o rompimento. Olha lá, o desafio da obediência. O desafio da obediência. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para glorificá-lo, desfrutar da bênção de sua intimidade, representá-lo por meio de sua relação com os outros e com as demais coisas criadas. Mas a desobediência de Adão trouxe o pecado e a morte, corrompendo esses vínculos que somente podem ser refeitos pela obra redentora de Cristo, aplicada a nós pela pessoa do Espírito Santo. Então essa lição trouxe esses ensinamentos para a nossa vida. Os relacionamentos e o rompimento dele com Deus, mas a restauração desse relacionamento através da obra redentora de Cristo. Noé
O juízo de Deus é harmonizado com seu amor gracioso e redentor. Lição número 4. Purificação e preservação. Toda iniquidade tem como consequência a ira e o juízo de Deus, mesmo quando praticada pelos que lhe pertencem. A estes, porém, ele corrige e disciplina ao mesmo tempo em que reafirma sua graça redentora, manifestada na pessoa e obra de Cristo Jesus. O Senhor chama, protege, aperfeiçoa e aprova. Lição número 5. A formação do povo escolhido. Deus constituiu o povo de Israel para que fosse seu instrumento na continuação do plano da redenção. A esse povo o Senhor não apenas chamou, mas também protegeu, aperfeiçoou e aprovou, estabelecendo com ele uma aliança e revelando a ele e por meio dele sua glória, seu poder e sua vontade diante de todas as nações. Somos hoje parte desse povo e devemos, em nossa caminhada, ser instrumentos de bênçãos. Então, o Senhor chama, protege, aperfeiçoa e aprova. Ainda hoje ele faz isso em nossas vidas, como fez com o povo de Israel. O poder de Deus nos livra dos poderes deste mundo e do pecado. Confronto de poderes, lição número 6. Assim como Deus libertou Israel da mais poderosa nação de sua época, o Egito, ele continua mantendo sua bênção sobre o seu povo por meio de Cristo, livrando-o e guardando dos poderes deste mundo e do pecado, protegendo-o e libertando das amarras de Satanás e dos que buscam o seu mal. Veja a conexão com Cristo, né? Aquilo que aconteceu no passado apontava para Cristo, sempre Cristo, Cristo do começo ao fim na palavra de Deus, né? Somos povo da aliança, por isso temos essa maravilhosa lei. Direção para o povo de Deus. Por causa da aliança, em cumprimento às promessas feitas aos patriarcas, Deus libertou Israel do Egito com grandes manifestações de poder. Em resposta, o povo de Deus deveria conhecer o seu caráter e sua vontade e, por meio do cumprimento da lei, andar em seus caminhos a fim de não ser alvo de sua disciplina e juízo. Então, Deus deu a lei. Deus deu a lei para que eles conhecessem o que Deus queria deles como povo, não é? É uma maravilhosa lei. O que acontece é que, mesmo tendo dado a lei, nós vimos na história do povo de Israel, que esse povo em vários momentos se desviou da lei, desobedecendo. Mas a resposta que Deus queria sempre do povo era que ele obedecesse, né? E infelizmente o povo não obedeceu. Por curto espaço de tempo o povo obedeceu. E por não ter obedecido, sofreu as consequências da sua obediência, da sua desobediência, né? Então, por isso que ele diz lá, andar em seus caminhos a fim de não ser alvo de sua disciplina e juízo. Quando ele não andou nos seus caminhos, Deus aplicou a disciplina porque amava aquele povo e ele nos ama. E quando não andamos em obediência e fidelidade, somos muitas vezes disciplinados por Deus para voltarmos, como um pai faz ao filho, que ama esse filho e que quer o melhor para ele, repreendendo, disciplinando para que ele retorne, não é, à sua condição original diante de Deus, não é, corrigindo suas atitudes e procurando servir em obediência a Deus. É isso que Deus faz, como o Pai de amor faz com seu Filho. Conhecendo e compreendendo nossa comunhão com o Senhor em Cristo. Comunhão com Deus através do culto. Uma aula maravilhosa onde o pastor falou muito sobre a questão do culto, a ordem do culto, e a importância do culto, o lugar do culto, como o culto deve ser. Então, desde lá do tempo de Israel, o povo retirado do Egito, uma vez estabelecido o tabernáculo e a sua construção, como deveria ser o culto. Então Deus escolheu estabelecer comunhão com o seu povo e habitar com ele. Com esses propósitos, ele ordenou e instruiu a construção do tabernáculo e estabeleceu o culto que lhe seria prestado. E a partir de tipos, símbolos e sombras, apontou para a vida de Cristo e do Espírito Santo, de quem somos templo permanente. Que coisa maravilhosa, podemos fazer essa ligação que Deus, desde o início, então, preparou o seu povo, e ao fazer o tabernáculo e dar as ordenanças para como deveria ser feito o tabernáculo, e como ele gostaria, como ele queria, na verdade, que o culto fosse feito, porque não é que ele, não era uma condição, era uma obrigação, não é? Diante da sua ordenança e os seus estatutos e as suas instruções, era dessa forma que ele queria
receberam o culto e como o povo deveria prestar o culto. E todas as vezes que o culto não foi feito da forma como Deus tinha ordenado, houve as consequências deste ato impensado muitas vezes, ou pensado e executado ou feito de forma inadequada. A pessoa, o povo sofreu a consequência dos atos cometidos contra Deus num culto que ele não aceitou, não foi o culto que ele ordenou que fizesse, não é? Um aroma, um incenso que não era devido a Deus. Então houve as consequências disso. E ele apontava para os dias de Cristo desde o início. No Antigo Testamento era a sombra das coisas que ainda viriam e elas se completaram em Cristo. Então, conhecendo e compreendendo nossa comunhão com o Senhor em Cristo foi o tema por trás dessa comunhão com Deus através do culto, onde foi abordado então essa questão muito importante de como devemos prestar o nosso culto a Deus. Murmuração, adoração corrompida, incredulidade. Confessar e mudar é preciso. Veja que interessante. Pecados do povo de Deus. O povo de Deus peca, erra e por conta disso sofre as consequências, não é? A história de Israel é marcada por muitos momentos em que a comunhão com Deus foi manchada pelo pecado. É assim também muitas vezes conosco, né? Infelizmente. Por isso que essa revista ela traz muito essa questão da lei de Deus, os mandamentos de Deus e a nossa obediência e fidelidade às suas ordenanças. Ao mesmo tempo traz as consequências da nossa desobediência e a aplicação da disciplina e juízo de Deus. Então, as maravilhosas experiências com o Senhor não impediram o povo de murmurar, corromper seu culto e duvidar da providência divina. Aí nós vimos ali que ainda hoje é assim. Muitas vezes os crentes duvidam do cuidado de Deus, murmuram, reclamam, não é? Não fazem vamos dizer, a vontade de Deus como deveriam, não cumprem a vontade de Deus como deveriam, não se santificam, se afastam da igreja, se afastam da comunhão. O que acontece? Sofre as consequências. Assim o povo de Israel também sofreu. Mas não era para ser assim, por quê? Porque a história de Israel foi deixada para o nosso conhecimento, para o nosso ensino, para que nós não tivéssemos ou cometêssemos os mesmos erros que eles cometeram. Então, a história se repetiu no Novo Testamento, olha aí, com os discípulos, que também tropeçaram e pecaram. Devemos guardar o nosso coração e cuidar para que o mesmo não aconteça conosco. Obediência é a chave para o sucesso. Sem dúvida nenhuma. Nós vamos ser muito mais felizes e vamos ter uma vida muito mais tranquila se observarmos a palavra de Deus em obediência. Derrotas e vitórias na peregrinação. Está errado aqui, peregrinação. Os cristãos são chamados a servir a Deus como parte de seu exército e, como tal, enfrentando batalhas que, mesmo difíceis, podem ser vencidas por meio de Cristo, desde que haja fidelidade e obediência. Veja a condição. Temos que estar em fidelidade e obediência para podermos vencer as batalhas difíceis da vida. Deus dirige e cuida, nós obedecemos. As lições da história, os 40 anos de peregrinação do povo no deserto, formam um rico depósito de experiências e lições da parte de Deus, sobre as quais devemos meditar, a fim de orientar e fortalecer nossa fé. Pois Deus conduz seu povo e molda nosso coração por meio de eventos. É a essa reflexão que o primeiro discurso de Moisés, registrado em Deuteronômio, nos convida. Então, nós temos ali 4 discursos no livro de Deuteronômio, e nessa lição 11 nós abordamos o primeiro discurso, capítulo 1, capítulo 4 de Deuteronômio, né? E vimos como Deus dirige e cuida de nós, mas nós temos uma obrigação, um dever de obedecer. Lição número 12, desafios ilimitados a um povo limitado e a solução. Bênçãos e maldições e Cristo. Em todo o Pentateuco é possível ver como Israel foi ensinado sobre a necessidade de caminhar fielmente em seu relacionamento com Deus, comprometendo-se com a obediência à lei e com a justa disciplina do Senhor. Também foi ensinado sobre as bênçãos que a comunhão com Deus promove e sobre as maldições das quais ela livra. Somos chamados a trilhar esse mesmo caminho como povo de Deus formado em Cristo. Um desafio que tivemos nessa lição a realmente experimentar, confiar em Deus, confiarmos mais em Deus, e a trilharmos nesse caminho o povo de Deus formado em Cristo, não é?
E, finalmente, meus queridos, estamos agora na lição 13, a última lição dessa revista, desse trimestre. Já estaremos ministrando nova revista a partir da semana que vem, não nesse domingo, né? Não hoje, claro, no próximo domingo. Obviamente nós estamos terminando essa lição número 13 hoje e vamos começar no próximo domingo a nova revista. Que vai falar sobre as igrejas, né? E será muito interessante, com certeza. Essa revista deixou marcas interessantes no aprendizado da gente em relação ao Pentateuco. Espero realmente que você tenha aproveitado e continue firme estudando, lendo as revistas, as lições, tendo atenção para as lições no sentido de procurar ler, não é? Procurar ler. Nós estamos tendo as dificuldades de estarmos na igreja. Então vamos aproveitar, né, o tempo para lermos mais. Muitos estão em casa, não estamos saindo menos do que costumávamos sair. Tire um tempo para ler, para meditar na revista, na lição, né, e procurar entender o que Deus tem para você, o que Deus tem para nós, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, nós vamos fechar esta lição, esta revista com a lição número 13, que fala da redenção prometida. A história da redenção veio através do povo de Deus. Né? O evangelho anunciado no Pentateuco. O evangelho foi anunciado no Pentateuco. Né? Nós vimos Cristo ali em todo o tempo, de modo figurado, apontando todas aquelas questões, até do tabernáculo, da modo de expiação, os mandamentos, e tudo apontava para Cristo. Né? Quais são os objetivos desta lição? Entender que as Escrituras revelam tudo o que precisamos saber sobre o Senhor e sobre a história da redenção cumprida em Cristo. Compreender que a salvação é concedida pela graça e deve ter como resposta uma vida de comprometimento com aquele que nos escolheu. Entender que a salvação e as transformações operadas pelo Espírito Santo na vida dos cristãos não eliminam a tentação. Perceber a necessidade de recorrer à misericórdia de Deus, tanto para livrar do pecado como para obter perdão pelos pecados cometidos. Alegrar-se com o privilégio de terem sido convertidos no Senhor. Comprometer-se com uma vida de vigilância e busca de santidade. Então, não se esqueçam da história. Deuteronômio 29, 9, ele diz assim: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpre-as, para que prospereis em tudo quanto fizeres. A importância de guardar. Deus costumava sempre, diante da aliança e diante de situações de suas promessas e livramentos, pedir para que se deixasse um memorial, para que se lembrassem daquilo que tinha acontecido. Então, vejo a mensagem, o apelo de Moisés é para que o povo guardasse as palavras daquela aliança, para cumprir aquilo que havia sido dado para eles, para que eles prosperassem em tudo. Veja, é uma promessa de prosperidade, se houvesse obediência, se houvesse fidelidade, né? Se o povo atentasse para aquilo que Deus estava ordenando que eles fizessem. Deuteronômio 8:3 diz assim: ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Veja, por trás do maná havia uma lição ainda maior, não é? Que era o povo entender como aquele Deus maravilhoso iria cuidar deles. Mas o povo era murmurador, o povo se esquecia rapidamente daquilo que Deus tinha feito, já tinha se esquecido que Deus tinha feito no Egito, os feitos portentosos através das pragas, o livramento do exército que veio tentar trazer o povo de volta, foi tragado pelo mar, a abertura do mar e a travessia a pé seco. O povo se esqueceu rapidamente de tudo isso, Então, Deus chama, através de Moisés, chama a atenção do povo para que ele entendesse, né, através dos feitos portentosos, e naquele momento específico, onde o povo reclamava de que não tinha o que comer, e tinha saudade das coisas do Egito, Deus então, com a sua palavra, manifesta a sua graça e derrama o pão, o maná, que já representava quem? Jesus, o pão do céu. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Né? E aí, então, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de
tudo que procede da boca do Senhor, o homem viverá. Não se esqueçam da história. Mantenham-se comprometidos com o Senhor. Deuteronômio 29, 10 e 15. O compromisso com Deus deve ser de todos, desde os líderes até os mais simples trabalhadores, homens, mulheres e crianças. Mesmo aqueles que não estavam presentes deveriam assumir o compromisso com o Senhor. A aliança é um relacionamento do qual ninguém pode ser dispensado. É um ato soberano de Deus. É a única possibilidade de vida. Por isso ele diz lá, mantenham-se comprometidos com o Senhor. Se você observar em Deuteronômio 29, 10 a 15, nós vamos ler rapidamente. Eu acho que é interessante nós abrirmos a palavra de Deus ali para vermos o que Moisés fala nesse último discurso dele. 10 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Vós estáis hoje todos perante o Senhor nosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio de vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no seu juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje se estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus faz eles lembrarem, através desse discurso de Moisés, esta aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Então, a única possibilidade que o povo tinha de ser bem-sucedido e de ter vida era se comprometer com Deus, aceitar esta aliança, compromisso que Deus fazia com o povo. Não era o povo que fazia com ele, mas era Deus que fazia com o povo. Então, mantenham-se comprometidos com o Senhor, porque é a única possibilidade de vida, não só aqui na terra, vida para sempre. Mantenham-se comprometidos com o Senhor. Ainda Mateus 19, 21 a 22. Disse-lhes Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Veja no Novo Testamento, Jesus vai abordar um outro aspecto da vida, não é? De que nós priorizarmos o reino de Deus e não nos deixar levar pelas coisas deste mundo. O jovem rico, o que ele fez? Ele ouviu aquilo, queria servir a Jesus, mas não queria deixar as coisas do mundo. O coração dele estava dividido. Ao invés de ele se voltar para Cristo, ele preferiu voltar-se para o mundo, porque o seu coração estava nas coisas desse mundo. E ele se retirou triste. E o texto diz porque ele era dono de muitas propriedades. Não teve coragem de abrir mão para seguir a Jesus. Nós precisamos abrir mão das coisas que prendem o nosso coração, que não liberam o nosso coração, para com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com todo o nosso vigor, servir a Jesus, né? Servir ao nosso Deus. O jovem queria de alguma forma, mas ele tinha o seu coração preso. E Jesus sabia disso, porque Jesus foi no alvo, foi bem no alvo, né? Ele sabia que o coração dele estava preso a essas coisas. Então ele veio para ele e disse, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele não fez isso. Como está o seu coração? Está dividido? Você realmente entregou o seu coração a Jesus? O que tem, vamos dizer, de certa forma, impedido que você sirva melhor ao Senhor? Impedido que você entregue-se totalmente a Deus? É um pecado? É uma situação na sua vida? É uma pessoa? É sua família? O que é que está te impedindo? Eu não sei, mas você sabe o que pode estar te impedindo. Abandone tudo isso. Entregue seu coração totalmente ao Senhor Jesus. Deus vai te abençoar. Você vai ser feliz. O jovem saiu triste,
porque ele não quis deixar aquilo que ele tinha. Não quis seguir o conselho de Jesus. Qual tem sido a sua decisão? Qual tem sido, durante a sua vida, nesses últimos tempos de pandemia e tudo mais, como tem sido o seu comportamento em relação àquilo que Deus pede e requer de você? Você tem estado dividido? Cuidado. Isso pode levar a uma situação perigosa na sua vida. Mantenha-se comprometido com o Senhor. João 6, 68 e 69. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Jesus, ali conversando com os discípulos, colocou diante deles e fez um discurso difícil. Ele, depois de tudo aquilo, falou se eles queriam também desistir de estar com ele. Então, a resposta de Simão foi tremenda, né? Para quem iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Se você olhar para a situação do mundo e você começar a dar atenção para conselhos e coisas fora do que a Bíblia fala para você, fora do que a Bíblia te ensina, cuidado. Nós acabamos de ver no texto lá de Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus é o pão da vida, Jesus é o Verbo encarnado, Ele é que nos santifica e a sua palavra nos santifica através da sua vida em nós, pelo poder do seu Espírito. A quem você está dando ouvido? Você está dando ouvido ao mundo ou você está dando ouvido ao que o Espírito está dizendo para você através da palavra do Senhor? Para que você dê ouvidos à palavra de Deus, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa ter comunhão com Deus, você precisa conversar com Deus, você precisa ter intimidade com Deus. Então, como tem sido a sua vida devocional, sua vida de oração? Como tem sido as suas decisões? Elas têm sido tomadas debaixo da oração, debaixo da busca do conhecimento, da vontade de Deus para a sua vida? Ou você tem dado ouvidos ao mundo? Ou você não tem dado importância para aquilo que a palavra fala? Ou você não tem dado importância para as decisões que você vai tomar e envolver, antes de qualquer decisão, o Deus da tua vida? Se é que Ele é o Deus da tua vida. Pedro respondeu com muita propriedade: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos querido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. O povo está procurando resposta para tantas coisas nessa vida. A resposta está em Cristo. Só Ele tem palavra de vida eterna. Só Ele pode satisfazer a nossa alma. Só Ele pode trazer paz ao nosso coração. Mas muitos não estão procurando o lugar certo. O lugar certo é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele diz: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mantenham-se comprometidos com o Senhor. Cuidado com as tentações. Deuteronômio 29, 16 a 29. O que diz o texto lá? Vamos lá voltar ao texto. 29, 16 a 29. É um texto longo, mas vale a pena ler. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações. Olha a tentação aí. Abandonar o Deus verdadeiro e servir a outros deuses, ao Deus das nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. Ou seja, não cria na justiça de Deus e queria andar em pecado. Cuidado. Cuidado para não cair na tentação. Cuidado com as tentações. O Senhor não lhe quererá perdoar. Antes fumegará a ira e o seu zelo sobre o tal homem, porque ele está abusando da graça de Deus, fazendo atitudes, tomando atitudes, mesmo sabendo que Deus era contra aquilo, né? De forma
Uma palavra específica para isso decidido a fazer, né? Tomou a decisão de fazer, independente de ter a ciência de que Deus era contra aquilo que muitas vezes o sol no coração do homem quer fazer, não é? Isso é um problema muito sério, né? De pessoas que pecam, a palavra é deliberadamente. Eu encontrei a palavra, estava aqui na minha pensando, a palavra é deliberadamente. Pecam deliberadamente, sabendo que é pecado, sabendo. Cuidado, se você sabe que é pecado, procure, evite. Nós devemos evitar. Muitas vezes nós pecamos deliberadamente, todos nós, não é? Mas cuidado, porque a palavra diz aqui, cuidado para que não achando que Deus não vai se importar, que Deus não vai fazer justiça, muito cuidado. Pecar deliberadamente, abusar da graça de Cristo. Toda vez que você for tentado por uma coisa que constantemente vem atormentando o seu coração, te tentando, e você sabe que é errado, pense nisso. O pecado deliberado é um problema muito sério. O pecado qualquer que seja, mas o pecado deliberado é uma coisa muito séria. Muito séria. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Cuidado. Outra coisa, realmente, se você é um cristão de verdade, quando você peca, você sente tristeza pelo pecado. Se você peca deliberadamente e não sente tristeza pelo pecado, alguma coisa está errada, né? Observe isso. O Senhor não lhe quererá perdoar. Olha que coisa triste. Antes fumegará a ira e o seu zelo sobre o tal homem, e toda a maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Estamos falando de impiedade, um povo que não se arrepende. Porque, na verdade, se você se arrepender, e quem faz, e quem leva seu coração ao arrependimento, é o próprio Espírito de Deus. Mas aqui Moisés procura, vamos dizer, salientar, não é? Procura chamar a atenção do povo para esses pecados deliberados de impiedade, né? Por parte do povo, não se dando conta do amor de Deus e da sua aliança, e desprezando tudo aquilo. Deus poderia efetuar juízo, é isso que ele está falando aqui. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita nesse livro da lei. Talvez o perigo do pecado, de cair na tentação. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras longínquas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zebulon, e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão, porque fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá, porque desprezaram a aliança que o Senhor Deus de seus pais fez com eles quando os tirou do Egito. Veja, então esse desprezar é pecar deliberadamente, não dar conta da graça de Cristo, não dar conta da graça de Deus, não se importar com aquilo que Deus fez, desprezar tudo aquilo que Deus fez e pecar, e reiteradamente pecar, e deliberadamente pecar, e não se arrepender. Então a mão de Deus pesou, e pesou sobre a vida daquele povo, e pode pesar sobre a nossa vida também se nós não atinarmos para essa questão. E se forem servir a outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que eles não lhes havia designado, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra eles, contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. O Senhor os arrancou de sua terra com ira, com indignação e grande furor, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei.
O texto é muito claro. Por isso nós devemos tomar cuidado com as tentações. O que acontecia com aquele povo? Por que eles acabavam indo para adorar outros deuses? Porque havia uma promiscuidade, né? Havia o expor todo aquele desejo carnal, não é? E se esquecendo dos mandamentos de Deus e deixando de ter comunhão de Deus, indo para esses povos. E eram tentados porque havia muita promiscuidade, muitas questões relacionadas com cultos, com prostitutos cultuais, prostitutas cultuais, e assim o povo logo se esqueceu da aliança e dos mandamentos do Senhor. Cuidado com as tentações. Mas eles também não deviam se deixar atrair pelo ouro e pela prata associados a esses cultos. Além de tudo, havia ainda essa questão, não é? A riqueza material visava mascarar a pobreza espiritual da idolatria. Jesus também alertou sobre esses perigos. Mateus 6, 19 e 24 e Mateus 13, 22. Por conta da desobediência viria a ira e a execução do juízo divino, porque faziam parte da aliança divina com o seu povo. Muitos podem até questionar isto, porém a carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 6, diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Nos lembra que a disciplina é fruto do amor divino, para que o seu povo seja santo e maduro. Busquem sempre a misericórdia de Deus. Deuteronômio 30, de 1 a 10. Eu não vou ler todo, vou ler apenas alguns versos. E ele diz assim no capítulo 30, nos versos 1 e 2 e 3. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, vejam bem, agora ele fala do arrependimento, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. Então já não será como aquilo que nós vemos no capítulo 29. Deus não iria perdoar. Se ele não se arrepende, Deus não vai perdoar. Mas se ele se arrepender, como ele está dizendo aqui, Deus se inclina e vai perdoar, se for um arrependimento sincero. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te aumentará e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te haviam espalhado o Senhor teu Deus. Verso 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Que interessante. Ainda assim hoje Deus faz a mesma coisa. Se você se voltar a Deus, se arrependendo sinceramente do seu pecado, Deus perdoa o seu pecado. João 9, que nós conhecemos muito bem, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, busque sempre a misericórdia de Deus. Deus está pronto para ouvir a sua voz, o seu clamor, a sua súplica pelo perdão. A segunda parte do último discurso de Moisés trata das garantias da misericórdia. Veja que bênção. A aliança entre Deus e o seu povo é perene e tem vínculos eternos, pois deriva do pacto entre o pai e o filho antes da criação do mundo. Como na parábola do filho pródigo, a restauração anunciada é plena e irrestrita. Todas as promessas de aliança serão renovadas e ainda seriam mais profundas. Lembram da parábola do filho pródigo? Não é? Como ele foi restaurado, como ele caiu em si e olhou para o passado e daquilo que ele tinha com o seu pai, que os empregados tinham, ele resolveu então voltar e se humilhar e se arrepender. E o que aconteceu? Deus de forma maravilhosa, o pai recebeu o filho arrependido, né? o acolheu. Deus também faz isso, né? Ele lembra das suas promessas, da sua aliança e renova conosco, né? E ainda torna mais profundas. Que coisa maravilhosa podemos contar com a misericórdia de Deus. Pense nisso. Se você está em pecado, volte para Cristo. Peça perdão. Volte para Deus, né? Humilhe-se diante do Senhor. Confesse seu pecado. Abandone o pecado. Ele vai te curar, Ele vai te perdoar, Ele vai te dar paz, Ele vai sarar a sua vida e o seu coração. Ele vai restaurar de novo a comunhão com Ele. Você vai poder viver uma vida leve,
né? O peso do pecado vai sair das suas costas. Vai até Cristo, confesse o seu pecado, livre-se do pecado. Foi para isso que Cristo veio. Ele veio nos salvar, nos redimir dos nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Mas você precisa crer, você precisa confessar e você precisa abandonar. Em nome de Jesus, faça isso. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Deus fez isso com aquele povo e fez isso por meio de Cristo, quando nós aceitamos a Jesus. Nosso coração foi circuncidado por Cristo. Que coisa maravilhosa. Você se sente assim, acolhido por Cristo, como filho dele, que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Seu coração foi transformado, sua vida foi mudada. Você olha para o passado e vê aquilo que Deus tem feito na sua vida com alegria, com gratidão de toda a tua alma, porque você ganhou uma nova vida. É uma promessa maravilhosa de Deus para nós. Siga o caminho apontando por Deus. Agora, Deuteronômio 30, 11 a 20, ele vai falar sobre a proposta dele para o seu povo. Vamos ver apenas alguns versículos, de 11 a 20. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que nolo traga, e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar, para dizeres quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê que proponho hoje a vida, o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Versículo 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuires. Muito bem. A proposta do Senhor é bem clara. É apontado um caminho que leva à vida e ao bem, e outro que leva à morte e ao mal. Diante disso, o Senhor chama os céus e a terra, os primeiros elementos citados na criação, para testemunharem que ele exortou o povo a escolher a direção da vida. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, e bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, e tu e a tua descendência. Meu irmão, meu amigo, qual é a tua escolha hoje? Como está a sua vida? Você está diante de um dilema para tomar decisão? Você está pensando na sua vida e nas coisas que têm acontecido e como está a sua relação com Deus e com a igreja e com Cristo e com o seu povo? Hoje Deus fala ao seu coração. Hoje Ele está falando através da sua palavra. Eu estou te propondo a vida e a morte. O Senhor tem falado. Vida está em Cristo. A morte está longe dele. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele é o único caminho. Jesus é o único caminho. Jesus é bênção. Fora de Jesus não há bênção, mas há maldição. O que você vai escolher? Jesus ou uma vida fora de Jesus? Deus quer te dar uma vida em abundância, uma vida para ser vivida com alegria, com satisfação e com esperança de uma vida toda, para sempre, com Ele. O que você escolhe? Conclusão. As Escrituras revelam tudo o que precisamos saber sobre o Senhor e sobre a história da redenção cumprida em Cristo, que nos salva por sua graça e nos convida a termos uma vida de compromisso com Ele. Nele temos pleno acesso a Deus e a todas as suas promessas. Veja que se você escolher a Cristo, Ele vai te dar vida e Ele está te dando promessas
promessas tremendas que temos registro na palavra do Senhor, das quais nós podemos desfrutar e experimentar. É uma coisa tremenda o pensar, viver sem estas promessas. Nós que temos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, como você pensa olhando para trás quando você não era crente ainda e olhando para a sua vida hoje, a diferença? Não me vejo mais. Como é possível viver sem Cristo? Como o mundo vive sem Cristo? Que vida terrível a vida sem Cristo! Sem esperança, sem alegria, sem gozo, tendo as promessas de Deus e sabendo que Deus está conosco sempre e podemos ter essa certeza da sua presença e podemos buscar refúgio nele. Ele é a nossa rocha, ele é o nosso escudo, ele nos defende, ele que luta por nós nesse tempo que estamos vivendo. Que bom poder nos agarrar em Cristo, estarmos certos de que Ele está conosco, dirigir a Ele a nossa oração, a nossa súplica, colocar o nosso coração diante dEle, colocar as nossas mazelas, os nossos problemas, as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas tristezas, muitas vezes, diante dessas situações tão terríveis e difíceis que passamos. Temos esperança de que Ele conforte e consola o nosso coração. Como viver sem Cristo? Como viver sem Cristo? Que Deus trabalhe no seu coração, que Deus conduza a nossa igreja a um avivamento verdadeiro, real de forma que nós possamos de fato experimentarmos cada dia mais da sua presença. Não ser algo que você experimente superficialmente, mas que nós tenhamos de fato um verdadeiro avivamento espiritual em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa casa, em nosso lar, na sua vida, a começar de nós, da sua vida, da minha vida. Que a gente busque isso, busque de fato essa comunhão com Deus, revelada na Escritura para a nossa vida. E nesse tempo que estamos e durante essas aulas que tivemos, vimos como Deus trabalhou de forma maravilhosa no seu povo e através dos séculos tem trabalhado na vida do seu povo e cuidado do seu povo, porque Ele fez uma aliança. E a Bíblia fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tendo Ele falado, não o cumprirá. Tendo Ele prometido, não o fará. É a promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida. Que nós confiemos nisso, nos apeguemos nisso e busquemos de fato esse avivamento verdadeiro que precisamos para viver com o Senhor nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Meus irmãos, então nós devemos nos alegrar pelo privilégio de termos sido alcançados pela graça do Senhor Jesus e convertidos ao Senhor. Que privilégio! Que privilégio! Por isso eu falo, e acabei de dizer, não sei como seria minha vida sem Cristo. Não sei como as pessoas vivem sem Cristo. É algo espetacular, não é verdade? Extraordinário. A nossa alegria, a nossa satisfação está em Jesus. Estar em comunhão com o seu povo. Então, que privilégio! Você reconhece isso? Então, assim, vivamos uma vida de vigilância e busca de santidade, ouvindo atentamente sempre que a palavra de Deus nos ensina e guardemos os nossos pés de se desviarem para o mal. Então, seja grato a Deus pelo aquilo que Deus tem feito na sua vida, pela sua salvação, por aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Reconheça isso, seja grato, obedeça ao Senhor, ame ao Senhor, viva para glorificar ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus nos dê um domingo na sua presença, uma semana abençoada. Busque ao Senhor, medite na sua palavra, não se esqueça dos seus mandamentos. Olhe para a história do povo de Israel, olhe para a sua história, olhe para o passado, veja o que Deus tem feito na sua vida e olhe para frente e contemple aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.